Olá a todos, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre equilíbrio químico. Nós vamos dar início ao estudo do equilíbrio, certo? Então vamos lá. Primeiramente, uma introdução sobre o que é o equilíbrio químico. Gente, o equilíbrio químico é o nome que é dado a esse ramo da físico-química que estuda toda e qualquer reação reversível. Né? O que é uma reação reversível? São aquelas reações onde você tem duas reações possíveis, uma direta, que é essa que vem para o sentido aqui direito, né? Os reagentes se transformam em produto, e uma inversa, ou seja, os produtos transformando em reagente. Então, a reação reversa é isso, fica nessa transformação, né, de reagente produto, produto de reagente constantemente. Essas reações, elas apresentam a mesma velocidade. Então, a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Essas equações aqui representam, né, o equilíbrio químico e também a velocidade. Toda reação, ela possui uma velocidade. No caso das reversíveis, a reação direta tem uma, a indireta tem outra. Então, esse processo só vai estar em equilíbrio químico quando as duas atingirem a igualdade na velocidade, ok? Condições para a ocorrência de um equilíbrio. Então, o equilíbrio vai ocorrer se a reação for reversível, representado por essas setinha com duas pontas, né? Ou essas duas setinhas, uma indo e a outra voltando, tá? Quando a velocidade direta for igual à reação inversa, nós já falamos anteriormente, né? Quando igualar. Se a reação ocorrer em ambiente fechado, para o caso dos gases, né? Que se for recipiente aberto, a gente perde esse gás para a atmosfera, então tem que ser em ambiente fechado. E quando as concentrações forem constantes, né, das substâncias ali presentes, tem que ser com concentração constante. Então, o equilíbrio químico é um fenômeno que vai acontecer em reações reversíveis entre reagente e produto. Aqui a gente já viu, né, que os reagentes se transformam em produto na direta e os produtos se transformam em reagente na inversa, só para a gente reforçar conceitos. Para ocorrer esse equilíbrio químico, é necessário também que a temperatura seja constante, não pode haver aumento ou diminuição, e que não haja trocas do sistema com o ambiente, tá? Então, no caso lá, o recipiente fechado nas suas mãos. Bom, o equilíbrio químico é medido por duas grandezas, a constante de equilíbrio e o grau de equilíbrio, que nós não vamos ver hoje nessa parte, nós vamos ver em outra aula posteriormente, hoje a gente vai ficar mais com a parte teórica. Ele pode ser alterado, que é o próximo assunto que a gente vai tratar aqui, quando ocorre, por exemplo, mudanças de concentração, temperatura, pressão e também o uso de catalisadores. Deslocamento do equilíbrio químico é o nosso assunto principal de hoje. Então, antes da gente falar sobre esse deslocamento, né, explicar, eu quero que vocês deem uma olhada nessa tabela e imaginem a nossa reação, as nossas reações como essa tabela, tá? De um lado você tem o reagente, do outro você tem o produto. Então, o equilíbrio químico busca justamente isso, que haja igualdade, nivelamento, né, equilíbrio entre as partes. Então, lembre-se dessa tabela quando você for interpretar os conceitos, ok? Então, vamos lá. O químico francês Henri Le Chatelier, ele era um engenheiro químico e metalúrgico e ele divulgava a relação da química com a indústria. Então, ele enunciou uma generalização sobre o comportamento de sistemas em equilíbrio ao serem perturbados, que ela era uma, assim, bem simples, né, essa enunciado dele, e foi chamado de princípio de Le Chatelier, em homenagem a ele mesmo, que foi quem definiu isso, né? Bom, então, o que diz esse princípio de Le Chatelier? Quando você aplica uma força em um sistema, ele mesmo tende a se reajustar, procurando diminuir os efeitos dessa força. Então, se você aplica uma força, né, em uma dessas partes, o próprio sistema que vai procurar se restabelecer novamente, se ajustar novamente. Esse princípio mostra que quando a gente altera ou perturba um sistema em equilíbrio, ele busca adquirir um novo estado que anule essa perturbação. Então, dessa forma, haverá um deslocamento do equilíbrio, seja em busca de favorecer o sentido da reação direta, né, na formação de mais produtos, ou também se deslocando para a esquerda na formação de reagentes, conforme acontecer na reação e houver necessidades, tá? Então, quando se deslocar para a direita, está se deslocando, favorecendo a formação de produtos. Quando se deslocar para a esquerda,
está se deslocando na reação inversa, na formação de reagentes, tá certo? Então, de acordo com o princípio de Le Chatelier, um sistema pode ter o seu equilíbrio perturbado, como nós falamos anteriormente, pelos fatores pressão, temperatura e concentração de reagentes e produtos também, tá? Concentração dos dois. Vamos lá falar então desses fatores. Alteração na concentração dos reagentes, nós vamos tratar sobre eles primeiro, depois sobre a pressão do sistema quando houver componentes gasosos, e também sobre a variação da temperatura, que faz, na verdade, nem só com que o equilíbrio seja perturbado, mas também vai alterar o valor da constante. Bom, vamos lá. Em relação à concentração, o aumento da concentração de uma substância desloca o equilíbrio no sentido do consumo dela, né? Agora, se você diminui essa substância, você vai ter o equilíbrio no sentido de sua formação ou reposição. Foi o que eu falei aquela hora sobre a tabela. Se você aumenta, desloca no sentido do consumo, ou seja, para o outro lado. Se você diminui, desloca no sentido de restituir, repor, para poder equilibrar, tá? Então, vamos ver uma reação para a gente poder compreender realmente o que está acontecendo. Eu tenho carbono sólido reagindo com o oxigênio, que é gasoso, formando monóxido de carbono, que é o CO. Então, por exemplo, se eu adicionar, né, mais sólido, carbono sólido a esse equilíbrio, eu estou aumentando a sua concentração. Ou seja, estou aumentando a concentração do reagente. Aqui vai ter mais quantidade, né? Então, para tentar equilibrar isso daqui, o que vai acontecer? O equilíbrio vai se deslocar para a direita, o sentido direto, né? A fim de consumir esse carbono sólido e tentar voltar ao equilíbrio. Então, pensa na balancinha. Coloquei mais peso aqui, ela vai abaixar. Então, para que lado que o deslocamento vai para poder tentar igualar? Vai para o sentido direito, ok? Quando você adiciona CO, aí é o contrário, né? Como eu tenho mais quantidade de CO, eu coloquei mais aqui, a minha balança está pendendo para a direita. Para onde vai o equilíbrio para tentar igualar? Vai no sentido inverso, né? Na intenção de consumir o CO2 e formar esses outros dois aqui, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre remover. Se eu retiro um pouco de CO, então a gente tinha nessa balança, eu retirei, ficou mais leve, não ficou? Então o deslocamento vai vir no sentido de repor esse reagente, vindo então para a direita, tá? Então, vai no sentido direto. Se você tem, de uma forma geral aqui, uma reação no equilíbrio, a diminuição da concentração no produto ou aumento na concentração no reagente favorece a reação direta, né, enquanto o aumento da concentração do produto e diminuição da concentração do reagente favorece a reação inversa, tá? Lembre-se da balança, né, se você quiser, vai fazendo como eu fiz, aumenta ou diminui para onde vai o equilíbrio. A gente vai tratar agora sobre os gases. Aqui, imagina, por exemplo, você tem uma seringa. Todo mundo já brincou de tampar a ponta da seringa e pressionar, né? A gente sabe que quando você pressiona ali aquele gás que está dentro da seringa, chega um momento que não vai mais. Ou seja, as moléculas de gás ficam comprimidas. Ali dentro tem moléculas, tem as partículas de gás. Então, elas ficam comprimidas, né? E não vai mais. Então, por exemplo, se isso daqui fosse interligado, elas iam tentar manter o equilíbrio entre si, passando para um lado ou para o outro. Então, quando uma reação química de alguns reagentes ou produtos são gases, a gente vai falar de pressão parcial e vai se comportar da mesma forma que a gente viu a concentração. Ou seja, se você aumenta reagente, favorece produto. Se você aumenta o produto, favorece reagente, né? Só que a pressão total é modificada por alguns agentes externos, e aí o próprio sistema tende a neutralizar essa perturbação, deslocando-se para ajustar essa pressão. Então, veja, o aumento da pressão de um sistema em reações é deslocar o equilíbrio no sentido da contração do volume. Contração, tá? Se você diminui a pressão aqui, o equilíbrio vai se expandir, né? Vai para lá. Então, é o que tá vendo aqui. Aumentou a pressão, vai se deslocar no sentido da contração, tá bem? E se você diminuir a pressão, ele vai se tentar expandir.
só é alterado a pressão do sistema quando os reagentes estão no estado gasoso, tá, gente? Sólido, líquido sofrem pressão praticamente desprezível. Isso é muito pequena a influência da pressão em sólidos e líquidos, tá? Somente gasosos. Então, nós podemos tirar a seguinte conclusão: aumento da pressão desloca para o lado do volume menor. Aumenta a pressão, desloca para o lado do volume menor. Diminui a pressão, desloca para o lado do maior, tá? Vamos ver então. Então, olha a reação. Carbono sólido, que a gente sabe que não vai entrar na reação, mais o oxigênio gasoso formando o CO. Primeiro, a gente vai ver a quantidade em volume que a gente tem de gases do lado reagente do produto. Eu sei que o carbono não entra, o oxigênio eu só tenho né, 1 mol ou 1 litro, então eu tenho um volume de oxigênio. O CO, nós temos 2, estão vendo? O próprio número do coeficiente aqui é a quantidade. Então, 2 litros ou mols ou volume, como vocês preferirem. Então, no sentido inverso, só vai ser calculado um volume, como eu disse, né? Porque o carbono está no estado sólido. Quando você aumenta a pressão desse sistema, né? Lembra lá da seringuinha. Então, você vai deslocar o equilíbrio no sentido inverso. Então, aumenta a pressão. Aqui tem mais. Então, vai se deslocar no sentido inverso. Vai se deslocar para a esquerda, que é o lado que tem menor volume, né? Agora, se você diminui a pressão, você solta aquela pressão que você fez aqui, o que vai acontecer? Aquele gás que passou, ele vai voltar. Então, vai se deslocar no sentido direto, que tem maior volume, né? Vai se expandir, tá bem? Agora aqui, olha, todos são gases, reagentes e produtos. Eu tenho um N2 e 3 H2. Então, somando os coeficientes, eu tenho 4 mols ou litros, 4 volumes, tá? 4 quantidades de reagentes gasosos. Aqui eu só tenho 2 de amônia, tá? Então, aqui 4 e aqui 2. Observem que aqui tem mais e aqui tem menos. Bom, aí, se nessa reação a gente diminuir a pressão do sistema, né, o que vai acontecer? A gente vai ter um deslocamento, se eu diminuir aqui, a gente vai ter um deslocamento para o sentido direto, para a direita, porque tem menor quantidade. Portanto, aumentando a pressão faz com que a reação se desloque para o lado dos produtos. Olha, aumentei a pressão, aqui tem mais, não tem? Então, vai se deslocar para cá para tentar igualar as quantidades. Agora, se você diminui a pressão, favorece os reagentes, né? A gente viu lá, diminuindo vai para o lado que tem maior volume. Então, vai formar mais reagentes, né? Pois houve aumento da pressão. Agora, a gente vai falar da temperatura. A forma com que a temperatura afeta uma reação vai depender da entalpia dessa reação, seu ΔH, tá? Como a gente já viu lá em termoquímica, para uma reação exotérmica, a gente sabe que ela está perdendo ou liberando calor. Então, a gente vai estar escrevendo essa reação assim, olha, reagente, produto, mais a energia aqui no final que ela está perdendo ou liberando, tá? Para uma reação endotérmica, que é aquela que absorve ou ganha calor, né, a energia está sendo consumida como reagente. Então, nós vamos escrever assim, tá? Reagente mais energia que ele está ganhando, a reação está ganhando, formação de produtos. Então, aqui no princípio de Le Chatelier, a gente vai estar aplicando também semelhante à mudança de concentração. Se você aumenta a temperatura, ou seja, você está fornecendo uma quantidade maior de temperatura, então você vai favorecer as reações endotérmicas, porque a endotérmica ela absorve, ela ganha calor, né? Agora, se você diminui a temperatura do sistema, você favorece as reações exotérmicas, porque a exotérmica ela reage com perda de calor. Então, em uma situação de equilíbrio, você vai ter que avaliar qual é o lado exotérmico, qual é o lado endotérmico da reação, conforme o ΔH que te foi fornecido, ok? Então, vamos ver. O aumento da temperatura vai deslocar o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, né, que é aquela que absorve o calor, ΔH maior do que zero, ok? Só para reforçar o conceito. E diminuindo a temperatura, desloca no sentido da reação exotérmica, que libera calor, o ΔH negativo, tá, gente? Aqui é só para reforçar o que nós falamos aqui em cima. Então, vamos na reação. A mesma reação da amônia, N2, 3H2, formando a amônia, ΔH menor que zero, é negativo.
Então, se você aumenta a temperatura, você está fornecendo calor. A reação vai ganhar calor. Então, você vai ganhar calor, vai se deslocar no sentido endotérmico, ou seja, para o lado contrário, porque está ganhando calor, não está perdendo. Se estivesse perdendo, viria para cá, mas você está aumentando. Então, vai para o sentido inverso, né, da reação para o lado dos reagentes. Agora, se você diminui a temperatura, aí sim, o deslocamento vai vir no sentido exotérmico, que é no sentido direito, né? Pro lado dos produtos, tá? É só você verificar o ΔH. É negativo, diminui a temperatura, vem para cá. Aumenta a temperatura, vai para lá. E não, a gente ainda tem uma reação aqui. Aumentando a temperatura, desloca no sentido endotérmico, que é o inverso, como nós já falamos. E diminuindo a temperatura, vai para o sentido direto, que é exotérmico. Só concluindo. Por último, os catalisadores. A gente falou de catalisador em cinética, que são substâncias que aceleram a velocidade da reação, né? No caso das reversíveis, faz com que elas atinjam o equilíbrio mais rapidamente. Só que, no entanto, eles não interferem no deslocamento para a direita ou para a esquerda. Eles só vão atuar na velocidade, tá? Eles agem no mesmo sentido, direto e indireto. Só que, da mesma forma que a gente tem catalisadores, existem também outras substâncias que são chamadas de inibidores. Esses inibidores, eles inibem a ação do catalisador, né? Então, o efeito catalisador é anulado, e aí a velocidade vai permanecer inalterada. Esses inibidores podem ser chamados de veneno de catalisador ou anticatalisadores. Então, o catalisador aumenta a velocidade da reação, inibidores diminuem a velocidade da reação, ok? Eles, ao serem adicionados em reações, eles vão prejudicar a ação dos catalisadores. Então, esses venenos diminuem ou anulam completamente a ação de um catalisador, tá? Eles podem aparecer como impureza ou como produtos na reação, e faz com que a velocidade dessa reação diminua ou pode até mesmo chegar ao ponto de parar, né, uma produção industrial. Então, por exemplo, a gente usa inibidores em conservantes de alimentos, né, para retardar o período ali de vencimento, né, para que se estrague bebidas, remédios também, né, para que se conserve por um tempo maior. E um outro exemplo é quando a gente adiciona ácido à água oxigenada, faz com que ela se decomponha mais lentamente, ok? Outro exemplo também é quando a gente coloca platina na combustão do dióxido de enxofre, isso vai fazer com que ela aconteça mais rápido, muito mais rápido. Aí, se você colocar arsênio no meio dessa reação, o processo simplesmente vai parar, porque ele atua como um veneno. Alguns estudos apontam que os inibidores eles apresentam a capacidade de modificar o caminho da reação, ou seja, ele é consumido, né, e a reação volta para o seu curso normal. E os químicos estão interessados nesses inibidores, gente, porque eles querem diminuir os processos, né, a rapidez com que os processos aconteçam, alguns mesmo até da natureza que são indesejáveis, como, por exemplo, a corrosão de metal. Então, os inibidores são para tentar impedir, né, retardar com que essa reação aconteça, certo? Nós já falamos aqui alimentos, bebidas e cosméticos, né, para que sejam mais lentos, e nós encerramos. Tchau, tchau, até a próxima.